Há momentos em que o mundo parece parar. Não é o tipo de pausa que alivia. É uma pausa densa que pesa no peito. A respiração continua, mas parece artificial. Você olha em volta e tudo está no lugar. E ainda assim, nada está bem. É como se o mundo todo tivesse continuado andando, mas você tivesse ficado parado ali, no meio do caminho, com os pés afundados em uma areia invisível que te puxa sem pressa, mas com firmeza. Você não sabe o que sente. Ou talvez saiba, e só não queira sentir. Às vezes é tristeza, às vezes é medo, outras vezes é simplesmente o vazio. E o vazio assusta mais que a dor, porque a dor ainda é um sinal de que algo existe. O vazio é o eco de tudo que se foi. Mas é aí que quero te encontrar. Bem nesse lugar onde as palavras parecem inúteis, onde os conselhos não tocam e onde os dias se arrastam como se zombassem do seu esforço. Porque esse lugar silencioso e escuro, onde você está agora, também é um lugar onde coisas novas podem nascer. Não da pressa, não da cobrança, mas do simples ato de continuar, mesmo sem acreditar. Se você ainda está aqui, ouvindo, lendo, respirando, então alguma coisa em você decidiu não desistir. Mesmo que seja só uma centelha, mesmo que você não saiba explicar por quê. E isso, por menor que pareça, já é algo grandioso. A gente foi ensinado a valorizar as grandes vitórias, mas raramente nos ensinaram que levantar da cama num dia difícil já é um feito. Que respirar fundo no meio de uma crise já é coragem. Que continuar se levantando mesmo falhando já é resistência. Não, você não precisa fingir estar bem. Nem precisa disfarçar o cansaço com sorrisos ensaiados. Às vezes, o que você mais precisa é justamente o oposto. Se permitir sentir. Não para se afundar, mas para esvaziar. A dor reprimida é como água acumulada num balde. Chega uma hora em que transborda. Mas quando a gente reconhece que está doendo e para de se julgar por isso, o peso diminui, mesmo que só um pouco. Muitas vezes o desespero vem da sensação de que tudo será sempre assim, como se a escuridão fosse o novo estado permanente. Mas por mais que pareça, a dor não é para sempre. Ela é uma onda, e ondas passam. Algumas voltam, mais fracas, mais fortes, mas todas passam. O que permanece é o que você constrói entre elas, mesmo que seja um abrigo pequeno, mesmo que você só consiga se proteger um pouco de cada vez, isso já é construção. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa se curar inteiro agora. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é não se abandonar. Se der vontade de chorar, chore. Se não conseguir sair da cama, fique ali. Mas fique com você, não contra você. Se não souber rezar, pense. Se não conseguir pensar, apenas respire. E se até isso for difícil, apenas exista. Isso basta. Isso é muito. O mundo cobra pressa. As redes cobram felicidade. As pessoas cobram explicações. Mas a alma só quer um espaço seguro. Um lugar onde não precise se justificar por estar mal. Onde possa apenas ser, sem medo de ser rejeitada por isso. E esse lugar pode começar dentro de você. Um cantinho onde, mesmo que tudo esteja em ruínas, você se prometa que vai tentar cuidar de si aos poucos. Sem cobranças, sem comparações. A beleza na lentidão, a cura no silêncio e a renascimento mesmo no meio do caos. Você pode estar se perguntando, mas quanto tempo isso vai durar? E essa é uma pergunta justa. Só que às vezes o tempo não responde com datas, ele responde com processos. E processos não têm relógio, não têm cronograma. Eles seguem o ritmo de dentro. O tempo de curar não é o tempo de esquecer. É o tempo de aprender a viver apesar da dor. Cada dia que passa, mesmo que você não perceba, você muda um pouco. E nem toda mudança precisa ser visível. Algumas acontecem no silêncio. Quando você escolhe não se machucar mais com os mesmos pensamentos. Quando você começa a se proteger dos próprios julgamentos. Quando você para de se comparar com quem está sorrindo em fotos que não mostram o que existe por trás. Existem dores que não passam, mas se transformam. E na transformação a gente aprende a conviver, a respeitar os próprios limites, a criar novas formas de existir.
não para apagar o que doeu, mas para que o que dói não nos defina. Você não é a dor que sente. Você é quem sente, e isso significa que você é maior do que ela. A vida, às vezes, é um campo cheio de pedaços quebrados, e a gente caminha por ele com os pés descalços. Se machuca, sangra, grita. Mas, de algum modo, também encontra flores nas beiradas. São pequenas, quase imperceptíveis, mas estão lá. E às vezes, é só isso que nos segura. A esperança de que pode haver beleza até no solo mais difícil. Você não precisa saber para onde está indo, nem precisa entender tudo agora. O que importa é que, mesmo sem saber, você não se entregou completamente ao escuro. Pode ter sentado por um tempo, pode ter chorado, pode ter se calado. Mas algo em você ainda quer luz. Você já percebeu que os dias mais dolorosos são também aqueles em que mais nos aproximamos de nós mesmos? Quando tudo desaba, o que sobra somos nós. Sem máscaras, sem armaduras, só a essência. E embora isso assuste, também é uma oportunidade rara de se reencontrar. De olhar no espelho e enxergar não o que o mundo espera, mas o que realmente existe. Ser forte não é nunca cair. É cair. E com o tempo, escolher levantar de novo. Mesmo se demorar. Mesmo que os joelhos tremam. Mesmo que o mundo não entenda o tempo que você levou para se erguer. Ninguém sabe o que você carrega. Ninguém vive sua história com o mesmo peso. Por isso, não permita que o ritmo dos outros dite o valor do seu passo. Em cada pequeno gesto de autocuidado, uma água que você bebe, um banho que toma, um prato que come mesmo sem fome, há um ato de resistência. Cada cuidado é como uma âncora silenciosa que te mantém vivo quando a corrente quer te arrastar. E acredite, viver mesmo sem saber como, já é um tipo de coragem que poucos reconhecem. Você pode não se sentir capaz agora, mas só o fato de estar aqui, ainda tentando entender o que sente, já é um sinal claro de que você quer algo diferente. E querer já é o início. O resto vem depois. Vem aos poucos. Vem entre os espaços do choro, entre os minutos de silêncio, entre os dias em que você só quer dormir, mas ainda acorda. O tempo não cura tudo, mas ele traz novas chances. E quando a dor passa a dividir espaço com outras pequenas sensações, um riso, um alívio, uma lembrança boa, você percebe que não é o fim. É apenas um recomeço escondido dentro de um momento difícil. Às vezes, é preciso passar por um vazio para lembrar o que realmente importa. Quando tudo silencia ao redor, os ruídos do mundo desaparecem e ficamos apenas com aquilo que somos, sem distrações. Pode parecer solidão, mas também pode ser reencontro. Porque no fundo, por trás de todas as pressões, das exigências, dos papéis que tentamos cumprir, existe alguém que só quer respirar em paz. E não tem problema se esse alguém estiver cansado. Não tem problema se hoje você não quiser se mover. A pausa não é fraqueza. A pausa é onde a alma recupera fôlego. Porque ninguém consegue ser inteiro o tempo todo. Às vezes, ser metade já é o máximo que conseguimos. E mesmo assim, isso não te torna menos digno. Isso te torna humano. Há uma beleza crua nos momentos de desespero. Não a beleza romântica que os outros tentam colocar, mas uma beleza verdadeira. A de estar diante do limite, e ainda assim continuar. De se ver despido de tudo, sem força, sem certezas, e ainda encontrar lá no fundo um restinho de vontade de não se apagar. Mesmo pequena, mesmo fraca, essa vontade é sagrada. Você pode ter perdido muita coisa, pode ter perdido pessoas, sonhos, direções, até a fé. Mas o que está em você, ninguém pode tirar. Há uma parte sua que permanece intacta, mesmo que você não consiga acessá-la agora. É aquela parte que sobreviveu a todas as outras quedas, que já se reergueu antes, mesmo quando parecia impossível. Quando tudo falha, o simples se torna urgente. Um banho quente, uma palavra gentil, um canto limpo para deitar. Às vezes, tudo o que precisamos para não quebrar é alguém que diga, fica. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo, fica.
Não porque tudo vai melhorar de repente, mas porque sua existência vale, mesmo nos dias em que você não consegue acreditar. Você já caminhou até aqui, com feridas abertas, com peso nos ombros, com o coração esgotado, mas ainda assim caminhou. E mesmo que agora tudo pareça confuso, isso não apaga o que você já superou. Você sabe continuar, mesmo com medo. Você sabe respirar fundo, mesmo com o peito apertado. E isso vale mais do que qualquer medalha que o mundo possa oferecer. Você não é um fracasso. Você é alguém tentando. E tentar em dias de escuridão é o maior ato de coragem que existe. Às vezes a dor fala tão alto que você não escuta mais nada. Mas é justamente nesse barulho interno que começa uma busca silenciosa, não por respostas, mas por repouso. E repousar não é desistir. É só um jeito de dizer: hoje eu não vou lutar contra mim. Às vezes esse é o maior gesto de amor que você pode se dar. Muita gente quer te ver forte, sorrindo, seguindo em frente. Mas e se hoje você só conseguir existir? Só isso. Respirar, abrir os olhos, esperar mais um pouco. Isso já é mais do que suficiente, porque há dias em que estar de pé não é uma obrigação, é um milagre. E não reconhecer isso é uma crueldade que aprendemos a praticar contra nós mesmos. Talvez você ainda não consiga enxergar um caminho, mas isso não significa que ele não exista. Nem sempre vemos o que está à frente. Às vezes, os primeiros passos são dados na névoa, mas é o caminhar que vai abrindo o espaço. Como se cada passo dissesse ao mundo: estou tentando. E o mundo, aos poucos, vai respondendo com pequenos sinais de que você não está sozinho. É fácil se perder dentro de si quando o desespero aperta, mas também é possível se reencontrar em detalhes pequenos. Na luz que entra pela fresta da cortina, no som de uma voz querida, no calor de um cobertor velho, nas memórias boas que, mesmo distantes, ainda vivem em algum canto da mente. Elas não foram embora, só se recolheram um pouco como você. Se você sente que está no fim, saiba, o fim de algo é também o espaço vazio onde nasce o novo. E talvez o novo ainda não tenha forma, ainda não tenha cor, mas ele já está a caminho. E enquanto ele não chega, tudo bem apenas resistir. Você não precisa ter planos, nem certezas, nem explicações. Só precisa continuar presente, mesmo que silenciosamente. Os dias escuros também têm fim. Nenhuma noite é eterna, mesmo quando parece. A tristeza pode visitar, mas ela não pode te ocupar para sempre. Porque existe dentro de você uma luz que a tristeza não entende. Ela pode abafar, mas nunca apagar. Essa luz é o que ainda te faz sentir. E sentir, mesmo quando dói, é prova de que você ainda está vivo. E enquanto você estiver vivo, haverá chance. Chance de mudar, de aprender, de respirar diferente, de olhar para si com mais compaixão, mesmo que o mundo não veja, mesmo que ninguém diga, mesmo que a dor diga o contrário. Não é fraqueza chorar, é coragem. Porque quem chora ainda está conectado àquilo que sente. E sentir é o que nos mantém vivos, mesmo quando o coração parece esmagado pelo peso do que estamos carregando. O choro é a alma pedindo alívio, e isso não deve envergonhar ninguém. Em cada lágrima há algo que precisa sair para abrir espaço para o que ainda vai chegar. Você já parou para perceber que ninguém ensina a lidar com as pausas? Somos cobrados a produzir, sorrir, superar, mas ninguém fala que às vezes o mais humano é apenas parar. Não para desistir, mas para respirar. Porque há dores que exigem silêncio. Há feridas que se curam melhor no escuro. Nem todo crescimento acontece sob a luz do sol. E quando o mundo parece indiferente à sua dor, é ali que nasce um tipo de força que não precisa gritar. Uma força que não aparece nas redes sociais, que não se mede em produtividade, mas que é real. A força de continuar, mesmo quando não há ninguém olhando. Isso não se aprende em livros. Isso vem da alma que insiste em não desabar, mesmo cansada. Talvez você esteja se sentindo invisível agora, como se sua dor não importasse. Mas a dor não precisa de plateia para ser legítima. Você não precisa justificar o que sente. Nem sempre as pessoas vão entender, e tudo bem.
Porque o que importa mesmo é que você entenda. Ou pelo menos que se acolha mesmo sem entender. Não é necessário ter grandes respostas para continuar. Às vezes, continuar é simplesmente colocar os pés no chão ao acordar. É aceitar que hoje será difícil, mas que você ainda escolhe viver. Essa escolha, silenciosa, quase invisível, é uma das mais poderosas que você já fez. Porque ela diz: eu ainda estou aqui. E estar aqui, mesmo sem saber como, mesmo com tudo confuso, mesmo com vontade de desistir, isso é mais do que suficiente. É sinal de que ainda existe algo dentro de você que quer vida. E isso, por si só, já muda tudo. O dia em que você acredita que não pode mais é muitas vezes o mesmo dia em que algo bem pequeno começa a se mover dentro de você. Não precisa ser grandioso, pode ser apenas um pensamento. E se eu tentar mais uma vez? Às vezes, é só isso que abre caminho. E mesmo que você não consiga dar um passo hoje, só imaginar a possibilidade já é um tipo de esperança. As respostas não vêm todas de uma vez. Algumas vêm em pedaços espalhadas ao longo dos dias. Outras se revelam nos lugares mais improváveis. Numa conversa aleatória, num verso de música, num pôr do sol, que te obriga a parar e olhar. A vida tem seus jeitos de falar com quem ouve com o coração. E você tem ouvido, mesmo sem perceber. Tem escutado seus silêncios, seus cansaços, seus desejos de recomeçar. Porque recomeçar não é voltar ao ponto de partida. É seguir adiante com tudo o que você aprendeu, mesmo com as partes que doeram. Você não é mais quem era antes da dor, e isso não é um problema. É um sinal de que você está mudando. Não importa se hoje você só conseguir caminhar devagar. Não importa se seus passos forem pequenos. O importante é que você está aqui, ainda tentando, ainda buscando sentido, ainda respirando. Isso já é suficiente. Isso já diz muito mais sobre sua força do que qualquer vitória aparente. E se hoje tudo o que você conseguir for existir, então exista, à sua maneira. No seu tempo, com seu ritmo, com seus pedaços. Porque até os cacos contam uma história. E os seus, mesmo quebrados, brilham quando tocados pela luz certa. Você não precisa ter todas as respostas, nem saber onde isso tudo vai dar. Às vezes, só é preciso continuar. 1 minuto depois do outro. Um respiro depois do outro. Um silêncio depois do outro. E sem perceber, você vai chegar. Não no lugar que imaginava, talvez. Num lugar onde a dor já não machuca tanto e onde pouco a pouco a vontade de viver volta a nascer. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você vai seguir em frente. Porque há um Deus que, em silêncio, continua te esperando, de braços abertos. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo.